Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos e buscadores de Deus, vamos falar sobre um assunto muito importante. Talvez para alguns, nem tanto, já para outros que nos pedem informações, é um assunto importante, uma tradição bonita de nossa Santa Igreja Ortodoxa. Vamos falar sobre o onomástico. As pessoas mudam de nome quando se tornam ortodoxas, né? Porque elas recebem um onomástico, né? Então, esta é a resposta do vídeo de hoje. Antes de iniciarmos a nossa explanação, peço que aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para que não percam os próximos vídeos, e os cristãos ortodoxos que nos acompanham e aqueles buscadores da fé ortodoxa nos ajudem compartilhando este conteúdo nas redes sociais, para que mais buscadores da fé ortodoxa, né, recebam este conteúdo e possam aqui, né, aprofundar seus conhecimentos e achar a doutrina e a fé da igreja. Então, por que é que os ortodoxos, né, mudam de nome, né? Por exemplo, meu onomástico é Cristóvão José, né? Meu nome no registro civil, no cartório, né? O nome que está no meu documento não é Cristóvão José. Os meus familiares, né, vizinhos, muitas vezes, pessoas do meu trabalho não me conhecem, né, como Cristóvão José, mas na igreja, né, eu recebi este nome e é assim que eu sou conhecido na igreja e em outros lugares, né, das pessoas que me conhecem decorrentes da igreja. Por que é que se muda de nome, né? Então, para entendermos isso, nós temos que entender a tradição e a cultura ortodoxa, né? Faz parte da tradição da Igreja Ortodoxa, da nossa cultura e também do povo judeu no Antigo Testamento, colocar nomes que são dedicados a Deus, né? Nomes bíblicos, o nome dos santos. Então, para ortodoxos, né, quando o seu filho vai nascer, né, eles escolhem um nome de um santo da igreja, de um santo patriarca, de um santo apóstolo da Sagrada Escritura. Então eles colocam um nome que tem significado cristão. Eles colocam um nome que é cristão. É importante dizer que essa cultura, esta tradição de mudar o nome, ela também vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes mudou o nome de algumas pessoas, entre eles os seus apóstolos, né? Nós vemos que São Pedro se chamava, né, Simão, e o Senhor colocou o nome dele de Cefas, né? Tu és Pedro. E assim como ele mudou o nome de São Mateus, o apóstolo Mateus era chamado Levi, ele chamou de Mateus, né? Outro exemplo, na Sagrada Escritura, nós vemos, né, o próprio São Paulo, né, que chamava-se Saulo e que depois passou a ser chamado Paulo, né? Então, como no próprio Antigo Testamento, né, o santo patriarca Abraão, por exemplo, né, não tinha o nome de Abraão. Deus o deu o nome de Abraão. Ele tinha outro nome. Da mesma forma, sua esposa, Sara. E nós temos muitos exemplos desses na Sagrada Escritura. E essa tradição segue na vida da igreja desde os tempos primitivos, né, da igreja ortodoxa, junto aos santos apóstolos. Então a igreja sempre teve a tradição de colocar nas crianças um nome cristão, um nome de um santo, um nome de bíblico, né? E uma tradição essa que foi abandonada no Ocidente e que as pessoas colocam muitas vezes nome nas suas crianças, nomes que não são cristãos, nomes que não fazem parte da cultura e da fé cristã. E por isso, né, essas pessoas, né, quando são batizadas, né, vêm de outras religiões e são batizadas na fé ortodoxa, recebem novos nomes, né, recebem nomes cristãos, recebem esses onomásticos, né, em homenagem a um santo da igreja. Nisso nós podemos entender que o onomástico significa uma nova vida em Cristo.
Simão era um antes de Cristo. Pedro é outro, já em Cristo, depois de Cristo. Saulo era um antes de Cristo, antes de conhecer o Senhor, antes de viver para Jesus. Paulo é outro. A transformação que o cristianismo causa começa no nome. Começa em como Jesus irá nos chamar no dia do grande juízo. Não será pelo nome antigo, não será por qualquer coisa feita no passado, será pelo nome do momento em que nós nascemos de novo. E é por isso que o onomástico é nos dado no dia do batismo, do santo batismo, que é o novo nascimento. Morre ali nas águas, é enterrado ali o antigo homem e nasce o novo homem. No passado, as crianças recebiam o seu nome na igreja, no dia do batismo. Então não eram os pais que escolhiam o nome, mas o nome tinha que ser de um santo, ali do dia do seu nascimento, ou do dia do seu batismo, né? E no caso das meninas, se não houvesse o nome de uma santa naquele dia do seu batismo, né? Ou no dia do seu nascimento, colocava-se o nome de uma santa que fosse se comemorar num dia mais próximo daquele do batismo. Mas sempre era, e é até hoje, um nome cristão que se recebe. Mesmo um adulto que recebeu um nome civil não cristão, o que é um costume muito ocidental, um nome não cristão, um nome que não seja contado entre os muitos santos e santas, esta pessoa, ao se converter à ortodoxia, vai mudar de nome, vai receber um nome cristão, o nome de um santo. Muitos também recebem o nome de um santo, no caso dos clérigos, no seu batismo, na sua ordenação, mas se ele muda de grau, por exemplo, se ele torna-se sacerdote com o nome de Pedro, ele chegar ao episcopado, sendo bispo, pode ser que ele mude, pode ser que ele receba um novo nome pelo novo sacramento que está recebendo, né, dentro da ordem. Ou seja, foi ordenado sacerdote com o nome de Pedro e pode ser sagrado bispo com o nome de Paulo, certo? Eu estou colocando aqui esses dois santos apenas como um exemplo, né? Existem inúmeros outros santos e santas que aí vão servir de nome, né? E também de intercessores, porque não é só o nome do santo que se recebe por receber. Dentro da tradição ortodoxa, aquele santo do qual você recebeu o nome se torna também o seu intercessor por toda a vida. Você reza pedindo a intercessão deste santo, qual você tem um nome. E este santo vai interceder por você junto de Cristo. A igreja está conectada, ligada em toda a sua tradição, que é linda, digna, santa e que não pode se perder. E é por isso que nós aqui falamos e tentamos ao máximo explicar, facilitar a compreensão daqueles que buscam. O onomástico, né, este novo nome que nós recebemos na Igreja Ortodoxa, ele tem tanto causas culturais que fazem parte da tradição da Igreja, que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, como ele também tem causas, né, espirituais, né, para que o cristão ortodoxo, sendo chamado pelo seu novo nome na Igreja, ele aos poucos entenda e se configure mais a sua nova vida em Cristo, né? E entenda que a vida antiga, que o homem antigo, que a mulher antiga, né, ficaram para trás. E que agora, apesar de suas deficiências, perplexidades, ele é chamado, né, pelo santo batismo a viver uma nova vida. Então,
Foi esse o nosso vídeo de hoje. Este é o motivo de que, o porquê de muitas pessoas, né, quando chegam à fé ortodoxa, né, recebem um novo nome no santo batismo. Que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.